Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Estação Família. Estamos de volta e estamos muito animados com o nosso retorno. Esse é o nosso primeiro episódio do ano 2025. E aqui, quem fala é o José, acadêmico de Direito aqui da Faculdade Estácio. E hoje nós estamos muito animados, alegres, estamos recebendo duas pessoas muito importantes. Aqui do meu lado esquerdo está o professor Jaso Sintra, do meu lado direito, o professor Jesus Brito. Professor Jaso, fala aqui para a gente o que é que tem de novo, conta um pouquinho da sua trajetória para nós, tá bom? Pronto, maravilha. Boa tarde, José Alves, boa tarde, professor Jesus. É uma grande alegria estar aqui no podcast Estação Família, acho que no episódio de retorno para o semestre. E eu fico muito feliz e fiquei muito feliz com o convite seu, do Vene, da Vitória, da Rejane, ao Milton. Eu acho que todos vocês sabem o orgulho que eu tenho, né, de vocês estarem à frente desse projeto, estarem aí participando ativamente com esse brilhante podcast que a gente tem desde o ano passado. E é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre nossos projetos e ações para o curso de Direito nesse semestre 2025.1. O professor Jesus também está aqui para falar um pouquinho sobre os trabalhos do Núcleo de Prática Jurídica, nosso forte aqui da instituição. Mas é uma grande alegria e agradeço demais, José Alves, estar aqui. Espero voltar outras vezes, né? Eu sei que é uma fala já final, mas eu quero deixar bem claro logo no início essa minha vontade e contem sempre comigo. Professor Jesus? Desculpa, vamos lá. Jesus, fala um pouquinho aí como é que é o NPJ, você que está aí à frente, faz a apresentação. Perfeito, José. Primeiro, parabenizar, né, o grupo de alunos, como o Jazz já até nominou aí um a um, pelo projeto. É um projeto inovador no curso, na instituição. Projeto que já iniciou fazendo muito sucesso, né? Uma iniciativa, uma proatividade de vocês, que eu queria deixar aqui o registro dos parabéns ao grupo de alunos que está à frente do projeto e dizer que nós estamos à disposição, né? Como o Jazz também frisou anteriormente, nós estamos à disposição para ajudar no que for preciso, para voltar aqui, se for o caso, em outro episódio, para falar de outras temáticas. E especificamente sobre o núcleo de prática, né? Estou à frente do núcleo de prática enquanto coordenador. E esse ano de 2025 a gente já iniciou com alguns projetos sendo dado continuidade. Nós continuamos algumas temáticas, alguns eventos que já vinham sendo feitos anteriormente e procuramos sempre inovar e trazer novos projetos, como, por exemplo, às sextas-feiras nós temos um projeto que nós intitulamos de Debatendo Direito, né, que nas sextas-feiras nós trazemos um convidado, em regra da área do direito, ou de áreas correlatas, para trocarem, para poder trazer a sua experiência profissional e acadêmica para os alunos. Eu só vou fazer um adendo aqui, diante de vocês dois, né, falando o nome do grupo. Para a gente é uma alegria grande e a reciprocidade é verdadeira, né? A gente é grato pelo apoio seu, professor Jesus, que sempre manteve as portas abertas. Inclusive, quero fazer uma consideração aqui dos dois, a forma diferenciada, humanizada que hoje vocês estão aqui à frente, tanto do projeto do NPJ, quanto no núcleo da coordenação de direito. Então, para a gente, como aluno, a gente se sente feliz com essa atuação. O que é que eu quero perguntar hoje para o professor Jazz? Me fala um pouquinho da retrospectiva, o que foi o ano passado, né, no desafio seu à frente da coordenação de direito, o que tem para agora, para 2025? Pronto, perfeito. Eu acho que, José, eu vou recapitular um pouquinho da minha história na Estácio, né, porque é uma história que eu considero a Estácio minha segunda casa, né? Eu acho que desde a minha época da graduação eu sou formado aqui na instituição, assim como o professor Jesus também é formado em Direito aqui pela Faculdade Estácio, que na anterior era Universidade CEUT, né? E desde então eu tinha esse desejo, né, de estar à frente aqui, como voltar a casa, na verdade, como colaborador, como professor, e eu tive essa oportunidade em 2018, né? Não faz tanto tempo assim, passou rápido demais, mas quando surgiu a oportunidade como docente, eu quis participar dessa seleção,
porque eu vi uma oportunidade e também o desejo de ficar à frente aí da docência, né, da magistratura, digamos assim, voltar a casa como professor. Então, assumi em 2018 como professor, né, aqui no curso de Direito, e no ano passado tive a oportunidade de assumir na coordenação do curso de Direito, né, assumindo aí a professora Samara de Oliveira Cunha deixou um legado enorme para nós aqui no curso, fez um trabalho belíssimo, que a gente é super grato por toda a trajetória que ela construiu aqui na Estácio, né? E ela passou, né, essa oportunidade, esse bastão para mim. Uma missão difícil, né? Uma missão difícil, mas eu acho que essa missão foi bem tranquila, porque a gente já tinha esse contato muito próximo com os alunos, né? Conhecia o ambiente que a Estácio, a gente já conhecia demais, muito próximo desde a graduação e também aqui como docente e agora como coordenador. Eu acho que o desafio sempre é tentar, como você bem pontuou, né, ser essa parte humana, né, humanizar a coordenação e trazer essa parceria junto com os alunos. Ouvir os alunos, principalmente as dificuldades que eles tinham, né? Então, saber ouvir, eu acho que foi o principal, o início de tudo, né? O principal objetivo quando eu assumi, ouvir os alunos, saber quais eram as dificuldades que eles tinham e o que eles almejavam no curso e assim trabalhar, né, com essas ações, esses projetos, desenvolvendo essas habilidades, competências que o curso de Direito oferece para os alunos. Então, acho que esse desafio inicial é justamente entender a ambientação, entender o que estava ali preocupando as necessidades do aluno Isso é muito bom. E assim tentar preencher de alguma forma essas lacunas que a gente tinha. Eu quero só pontuar que, lembrando aqui do projeto, né? Eu tenho um jeito assim agitado, e eu lembro como se fosse hoje, quando a gente estava com o escopo ainda no papel do projeto, e você acolheu, cheguei lá na tua sala, bati, eu esperava, na verdade eu esperava que você dissesse assim para mim, não, José, tu tá doido, não dá para fazer esse projeto não, mas você chegou não, e jogou para mim. Está feito. Então, é muito saudável essa porta aberta que você tem conosco. Eu acho que essa dinâmica humanizada, de estar próximo, de incentivar, de trabalhar as potências que são diferentes, potenciais diferentes de cada aluno, isso é muito bom. Que também que o meu amigo professor Jesus não é diferente, que tem uma postura forte e inovadora dentro do NPJ. Eu queria que você falasse como é que foi o teu desafio, a tua trajetória também dentro da instituição Estácio. Conta um pouquinho da tua história para a gente. Perfeito, José. Como o Jaz bem pontuou, né? Coincidentemente, nós acabamos o Jaz indo para a coordenação do curso e eu para a coordenação do núcleo de prática num momento ali bem próximo, né? O Jaz foi primeiro para a coordenação e posteriormente eu fui para o núcleo de prática. E aí nós, desde então, estamos aí com essa parceria, né? O núcleo de prática, inevitavelmente, ele está dentro do curso de Direito e nós nos reportamos imediatamente ao nosso coordenador, que é o Jaz, e desde então a gente vem tentando gerir, né? A gente tem uma base, a Estácio tem uma base de Direito muito grande, né? Então é uma base considerável de alunos para que nós possamos gerir. E especificamente do NPJ, nós trabalhamos com os alunos do 7º ao 10º, né? 7º ao 10º período no estágio obrigatório. O aluno do curso de Direito, ele precisa obrigatoriamente passar por esse estágio. Mas tem abertura também para quem quiser ser voluntário. Sim, isso sim. A gente, e aí qual foi a nossa primeira tentativa? Nossa primeira tentativa foi de divulgar o núcleo de prática, porque em que pese o aluno que está lá, em regra, ser o aluno do 7º ao 10º, mas o NPJ ele é da faculdade, ele é do curso do direito, ele é do curso de Direito e ele deve estar à disposição, não só o núcleo como um todo, mas as suas atividades voltadas para todos os discentes do curso de Direito. Então, o nosso primeiro intuito foi divulgar o núcleo de prática, divulgar os eventos, as atividades para todos os alunos. O aluno do 1º ao 10º período, hoje ele tem total liberdade de participar das atividades do núcleo. E como você bem pontuou, hoje é possível ainda que os alunos do 1º ao 6º, que ainda não precisam obrigatoriamente cumprir o estágio obrigatório, né, esse estágio curricular, eles podem fazer parte do núcleo enquanto estagiários voluntários, até para se ambientar para futuramente ingressarem como estagiários no estágio obrigatório e nos ajudarem, né? Porque o núcleo de prática, ele nada mais é do que um laboratório do que você vai vivenciar lá fora, num escritório de advocacia, numa repartição jurídica,
E aí você vai vivenciar essa prática, seja uma prática de uma confecção mediação de uma peça, seja através da mediação. E eu sempre falo para os alunos, inclusive nas disciplinas de prática que eu ministro, porque se nós fizermos, não só na de prática, mas todas as outras, se nós fizermos uma incursão pelo curso de Direito desde o primeiro período, a gente pode perceber que existe uma linha que você vai percorrer. Por exemplo, você primeiro paga disciplinas propedêuticas, então você vai fazer ali uma base, muitas vezes estudando, entendendo o porquê das coisas, né? Sim. No segundo momento, você vai estudar as disciplinas de direito material, direito penal, direito civil. Aí você vai começar a ter aquela familiaridade com o instituto jurídico da área correlata que está pagando a disciplina. Depois a gente parte para uma disciplina processual. Então você vai começar a pegar aquele direito material e aplicar ali naquela relação processual. E depois você vai para a prática. Então você começa a confeccionar petições com base naquele seu arcabouço que você construiu ao longo do curso. Só que quando chega no NPJ, no núcleo de prática, no estágio, e isso não é exclusividade do núcleo de prática, se você estiver no escritório, estiver num órgão público, vai ser da mesma forma, você não vai mais se deparar única e exclusivamente com casos através de enunciados que o professor vai lhe passar. Você vai para a prática. Você vai lidar com pessoas e casos reais. Porque é diferente quando você lida com um enunciado que está ali no papel, no computador. É um caso que é uma análise um pouco mais fria, menos emotiva da situação. Técnica apenas. Pegando aqui tua fala, vou passar aqui para o professor Jaso. É muito interessante que uma das falas, a gente aqui se reunindo, e a gente conversando, uma das coisas que a gente falou é o seguinte, que o curso de Direito ele tem um dinamismo muito amplo, que o aluno que quiser apenas se ater, achar que vai advogar, achar que está estudando realmente Direito apenas dentro da sala de aula, está enganado. E aí eu quero te parabenizar, professor Jaso, que você tem feito de uma forma diferente, levado os alunos já para a prática jurídica também, com palestra, levando quando nós fomos para o Tribunal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa dinâmica dentro do curso de Direito. Pronto, José. Eu acho que é muito importante pontuar nesse nosso objetivo. E meu objetivo à frente da coordenação, e junto com a equipe de professores e também no NPJ, é alinhar com as diretrizes curriculares nacional do próprio curso de Direito, né? E a gente tem essa proteção e esse objetivo muito forte, que é justamente trazer esse perfil do egresso, né? Um perfil do qual a gente almeja um sucesso na profissão, do qual ele vai estar à frente, pode ser na advocacia, pode ser como servidor público, pode ser à frente de escritórios em consultorias jurídicas, ou seja, várias opções que o curso de Direito proporciona, mas a gente precisa aqui na graduação, né, alinhar sempre essa prática, nessa vivência do dia a dia, o que vai esperar no mercado de trabalho. Eu acho que esses eventos que a gente proporciona, tanto as visitas técnicas, que eu considero muito importante para o aluno, né, criar essa conexão com o órgão, né, onde ele vai estar atuando no futuro, né? Então, essa última visita que nós fizemos no Ministério Público do Trabalho foi muito interessante, muito importante, porque o aluno sentiu o ambiente, como é que ele pode estar atuando nesse órgão, sentiu como é que é a atuação dos servidores públicos, não só como servidores públicos, mas até na advocacia trabalhista. Então, eu acho que todas essas áreas, quando o professor Felipe Siqueira também vai num presídio, na delegacia, nos órgãos aí, digamos, penais, da área penal, é muito importante para trazer essa vivência já desde a graduação. E eu acho que, além disso, né, essas palestras, esses eventos que nós oferecemos para os alunos ao longo do semestre, também traz essa vivência, né? Então, alinhando sempre o que a gente tem na teoria, em sala de aula, mas principalmente com a prática, já preparando para o mercado de trabalho ele trazer o diferencial para ele. A gente está vivendo hoje num mundo muito dinâmico, né? Então, a velocidade da informação, eu até falei que eu estou fazendo especialização de compliance, que você começa a ter um entendimento da velocidade da informação e quanto é importante. Então, estar num curso, na universidade, onde ela já abre esse campo para a gente, ela é de muito valor. Então, você cria espaço para o aluno, que eu crio o que a gente chama network, né? A gente começa a se ambientizar no meio jurídico, saber quem é quem, os pontos, conhecer na prática, e você está de parabéns, professor Jesus também. Eu vi que vocês têm ações sociais.
Fala um pouquinho como que são essas ações, o que tem trazido para cá para o NPJ, o que tem agregado na vida desse aluno, e você como coordenador, com a tua percepção. José, até antes de falar das ações sociais propriamente ditas, é importante a gente ponderar que o núcleo ele tem uma função acadêmica e social. Por que ele tem uma função acadêmica? Porque, como a gente falou anteriormente, o aluno ele precisa obrigatoriamente passar pelo estágio obrigatório. E aí, inevitavelmente, o intuito acadêmico é que o aluno ele saia minimamente preparado para estar lá fora, seja em qual área for, como o Jaso disse, o curso de Direito tem um leque muito grande de profissões que você pode seguir. E socialmente, como você falou das ações sociais, socialmente a gente tem uma importância, porque veja, o que acontece com a pessoa leiga? Eu até costumo comentar em sala de aula que nós do direito, nós pensamos que todo mundo pensa com a cabeça de um estudante ou de um profissional de direito. E não é assim. Às vezes a pessoa ela não consegue, a pessoa leiga, e isso é natural, não é nenhum demérito, ela não consegue diferenciar o que é o Ministério do Trabalho, o que é a Justiça do Trabalho, o que é a Defensoria. Ela não consegue... Ela quer resolver o problema dela. O que ela quer. Perfeitamente. Ela sabe que o vizinho dela resolveu um problema lá no núcleo de prática da Estácio. Então, a gente tem essa função social, e é uma função social de acolher esses problemas e dar um encaminhamento necessário para o problema. Isso internamente. Externamente, nós fazemos regularmente, na medida do possível, ações sociais que nós saímos dos muros da faculdade e vamos até a comunidade, vamos para uma praça, para algum local público. E nesse momento nós podemos receber de um lado demandas da sociedade e dar aquele direcionamento, porque às vezes a pessoa ela não quer, ela não tem um problema jurídico, ela não tem um conflito, ela só quer tirar uma dúvida. Onde é que ela vai? Se é no cartório, se é na justiça itinerante. Então ela busca o NPJ como aquela luz no fim do túnel, né? Para resolver o problema dela ou mesmo para tirar uma dúvida. E isso é bom porque socialmente a gente consegue ter o nosso papel enquanto profissional, enquanto instituição e academicamente também, porque o aluno ele tem que desenvolver habilidades que não são desenvolvidas apenas e tão somente dentro do núcleo de prática ou dentro da sala de aula. E ao passo em que isso é importante, como o Jaso falou no que diz respeito às diretrizes, eu cito como exemplo as disciplinas extensionistas muito bem capitaneadas pelo professor Robert Bandeira. Então, essas disciplinas e essas ações sociais do núcleo de prática, elas são justamente nesse intuito. O intuito de nós conseguirmos fazer com que o aluno desenvolva habilidades que não são desenvolvidas em sala de aula. E é natural. Nem toda aula precisa ser uma aula expositiva. Sim. Que o aluno vai lá, o professor vai lá para frente e expõe um conteúdo para o aluno. Ela pode ser, a gente pode trabalhar de outras formas. Eu vou dar um exemplo para você aqui rapidamente, em uma disciplina de direito previdenciário agora esse semestre, que nós pudemos trazer uma discussão de duas vertentes no que diz respeito ao acesso à saúde ou à judicialização da saúde. Porque se nós partíssemos apenas e tão somente de uma aula expositiva, eu chegaria enquanto professor e daria aula de direito previdenciário, ou falar de seguridade social, de direito à saúde. De uma forma didática. De uma forma didática que nós conseguimos extrair, a partir dessa discussão de dois autores renomados, um da velha guarda e um da nova geração de professores da USP, que esse embate de ideias, né, e obviamente aqui é um embate de ideias, uma aluna chegou e falou: professor, dessa temática eu tirei meu tema de TCC. Então a aluna mudou o tema de TCC por conta de uma discussão que nós fizemos, um debate que nós fizemos em sala de aula. Então isso é importante, e o curso capitaneado pelo Jaso e o NPJ capitaneado por mim, as disciplinas de extensão capitaneadas pelo professor Robert, nós temos essa preocupação de tentar desenvolver habilidades outras que não apenas essas desenvolvidas em sala de aula. Muito bom. Professor Jaso, a gente está falando de inovação, ano 2025. Qual é a programação que esse novo aluno, né, vem muito... o pessoal que tem os calouros que estão aí, tem a questão da cerimônia do VAD.
tem uma Enad, dá uma falada, dá um chamado aqui para essa galera, o que a Faculdade de Direito da Estácio está programando para esse ano 2025? Pronto, 2025 a gente está com várias ações, né, no planejamento. A gente já executou algumas delas, inclusive a gente já tem quase 28 eventos, né, que foram acontecendo nesses primeiros meses do ano de 2025, mas a gente tem muito mais. E um desses eventos é voltado para os calouros. É um momento que é muito marcante, eu acho que na vida de todos, Sim. que é a cerimônia do Vadimeco. Eu recebi um broche, eu boto, né? Na época eu recebi um boto, foi um Vade. E aí esse Vadimeco é um evento, né, destinado aos calouros, marco, né? É um marco que vai estar iniciando essa trajetória no curso de Direito. Então é um momento que a gente vai chamar a família, vai chamar os alunos, entregar esse livro, que acho que é a nossa Bíblia, digamos assim, para todo o curso, que eu acho que desde quando eles entram aqui no curso de Direito, eles já sabem, já escutaram do Vadimeco, já querem um Vadimeco. Não, calma, você vai ter um momento para isso, não se preocupe. Então vai ser um momento que a gente vai oferecer, vai ser em maio, entre o dia 10 e o dia 15 de maio, a gente vai estar com esse super evento, né? E aí a gente vai estar com a participação em peso dos nossos calouros. Hoje a gente tem 176 calouros no curso de Direito para 2025, então é muito importante fazer esse momento voltado para eles. Além do mais, a gente tem também outros eventos, não só para os calouros. Né? Fala dos minicursos. Falar um pouquinho sobre os minicursos, que foi um projeto que no final do ano passado a gente discutiu junto com os alunos, né, junto com a equipe dos professores. Estamos aí fazendo minicursos voltados a um reforço das disciplinas que são digitais, né, que são as disciplinas online. A gente tem uma parcela dentro do curso de disciplinas online que, para ajudar nesse reforço e a necessidade do aluno, estamos trabalhando esses minicursos que estão sendo um sucesso, né? Já tivemos um minicurso de Direito Civil, 2 encontros com Direito Civil Parte Geral, tivemos encontro de processo penal e está tendo uma adesão muito grande dos alunos. Eu acho que o último evento que nós tivemos sábado agora teve a participação de quase 120 alunos, não só da instituição, aqui de alunos da Faculdade de Estácio Teresina, mas de outras instituições também estão participando, porque estão entendendo a necessidade, né, e a importância dessas revisões, desses trabalhos que os professores estão passando. Então são minicursos que ainda vão ter ao longo do semestre. A gente tem mais encontros previstos nessa semana, para esse mês de abril, mês de maio, junho. Então é um momento que a gente precisa aproveitar e desde já eu peço a participação de todos. Não importa se você está no primeiro semestre, se está no último semestre, o importante é você participar, porque é uma revisão. Eu acho que é importante, até pegando esse gancho dessas revisões do minicurso, para também revisar para a OAB, né, que é o exame nacional unificado da OAB, que todos pensam, todos querem, né, e principalmente aqueles que estão no 9º e 10º semestre. Mas a OAB também a gente está fazendo revisões voltadas para a OAB. A gente falou desses simulados, que a gente já aplicou o primeiro simulado da OAB, que foi no mês passado, no final do mês passado de março. Para fazer simulado da OAB é necessário o quê? A partir de qual período o aluno pode fazer? Pronto, a gente não está colocando esse limite, né? A gente quer abranger o máximo de alunos possíveis, já para eles terem um contato inicial, né, de como é a prova, né? Então, o simulado realmente são as 80 questões que a prova está ali oferecendo. Então, é como se ele estivesse simulando a própria prova da ordem. Então, é o momento de você conhecer quais os assuntos que você precisa mais estudar naquele momento, reforçar o seu estudo, caso esteja aí um pouquinho ali perdido ainda naquela questão do conteúdo. Então, você volta a estudar, tem a animosidade de você buscar os assuntos que estão pendentes. Então, a gente está aplicando o simulado e revisões também. Então, dia 15 de abril, inclusive, a gente vai ter uma revisão de processo penal voltados também para a OAB, que é justamente com o defensor público Gerson Henrique, que a gente vai estar com um evento aqui na instituição justamente para essa revisão do processo penal, que também faz parte desse projeto e pacote da OAB que a gente está desenvolvendo. Toda essa interação, né, nessas atividades extracurriculares vem com ganho de hora. O que o aluno ganha, além do conhecimento lógico, que está participando? Pronto, todos esses eventos que nós proporcionamos aí para os alunos, eles sempre vão vir acompanhados. Os minicursos, por exemplo, ao final do minicurso, todos os alunos vão receber um certificado
com horas acadêmicas complementares. Então, será feito um evento final para cada minicurso desse, com a participação de todos, né? Então, vai ter certificado, vai ter horas, e eles podem utilizar isso tanto para o currículo, como também para o histórico que eles vão estar ao final do curso aí querendo. Já vamos falar do ENAD. Isso, muito importante. Seu Jesus, fala para a gente aí as perspectivas agora de 2025, quais são os planos de ação do NPJ, o que tem programado, o que tem de ação para ser feita, o que o aluno tem que fazer para estar mais próximo, para estar mais engajado, o que ganha com isso? Perfeito, José. Até pegando um gancho do que o Jazz falou, com essa preocupação com a OAB, a gente percebe que é inevitável, né? Não é algo que é apenas tão somente do aluno da Estácio, mas todo aluno do curso de Direito, quando chega, por exemplo, para a confecção de peça, a gente tem aquele primeiro... É natural, né? É algo novo, você nunca fez uma peça na vida, você tem que fazer uma peça, acaba sendo um empecilho. E aí nós... não só do núcleo, mas e até para ponderar, para todo mundo entender, né? Além de coordenador do núcleo, eu sou professor da casa, né? Acabei até pulando a pergunta que você havia feito, eu acho, acerca disso, mas também sou egresso da instituição, assim como o Jaso. Retorno para a instituição enquanto professor no ano de 2021 e no que diz respeito às disciplinas de prática, a gente tem tentado simular efetivamente o que o aluno vai vivenciar na segunda fase, seja da OAB, num concurso, por exemplo, de procuradoria, que tem segunda fase de peça. E como é que eu vou simular? Eu vou simular fazendo uma peça manuscrita. Porque, veja, se eu vou fazer uma peça no computador, por mais que quando eu for profissional, advogado, procurador, defensor, promotor, eu vou fazer a petição no computador. Mas até eu chegar lá, eu preciso passar pelas etapas que são imprescindíveis, que é, no caso, fazer uma segunda fase de uma peça, tem que escrever, né? E inevitavelmente, a gente parece que não está mais habituado com a escrita. Hoje tudo, você falou da questão tecnológica. Então, nós, justamente por nos preocuparmos com essa perspectiva de segunda fase de OAB, nós começamos nas disciplinas de prática, desde o ano passado, também a tentar fazer com que o aluno simule nas disciplinas de prática esse momento que ele vai vivenciar nessa segunda fase. E no NPJ não é diferente. A gente tenta também simular, obviamente que preocupado com a segunda fase da OAB, mas também preocupado com esse aluno lá fora, quando ele estiver no mercado, enfim, qual área for seguir, mas que ele esteja minimamente apto para estar à disposição das oportunidades que aparecerem. E é muito interessante, falando de oportunidade, que é muito comum nós sermos contactados para indicação de alunos para estágios em escritório, sobretudo. E aí você, respondendo o que você perguntou a respeito, por que é interessante, né, o aluno estar envolvido? Porque, veja, essa indicação ela passa inevitavelmente pela postura do aluno enquanto aluno em sala de aula, enquanto estagiário do núcleo de prática. Porque se um escritório de advocacia, como já aconteceu, nos pede uma indicação de 5 alunos, nós vamos, obviamente, mandar alunos que nós entendemos que estão aptos a responderem ao que está sendo pedido, né? a corresponder, na verdade, o que está sendo pedido lá fora, no caso do escritório de advocacia. Então, o núcleo, preocupado com isso, tem trazido também temáticas que estão em voga, como, por exemplo, inteligência artificial. Sim. Hoje nós temos uma discussão tremenda no que diz respeito à utilização da inteligência artificial nos mais diversos campos, e o direito não é diferente, né? Recentemente nós tivemos uma resolução do próprio CNJ que vai disciplinar essa utilização da inteligência artificial, e nós trouxemos um profissional no projeto que eu havia falado anteriormente, que é o Debater no Direito, para conversar com os alunos como é que eles podem utilizar de maneira ética essa inteligência artificial e também qual é o impacto da inteligência artificial no judiciário, né? O impacto tão relevante que o próprio CNJ acaba recentemente de instituir, através de uma resolução, um regramento para a utilização da IA pelos magistrados e servidores. Então, a gente tenta sempre estar atento, antenado com as discussões que são discussões importantes, e trazer essas discussões para dentro da instituição, para que os alunos possam ter contato com profissionais gabaritados, profissionais que têm um know-how, né, que podem falar acerca
dessas temáticas que são importantes. Professor Jesus, o aluno que está interessado, mesmo esse que não está no período obrigatório, mas que já está querendo buscar engajamento, como é que ele faz para iniciar? Perfeito. José, é uma coisa que até a gente pede aos alunos, é que tenham sempre que possível uma proatividade, né? Que não passem os 5 anos, porque inevitavelmente os 5 anos vão passar. Sim. Se a gente for proativo ou for reativo, os 5 anos vão passar. Então, seria interessante para todos, para o aluno, para a gente, para a instituição, que o aluno ele tivesse uma postura mais proativa, de procurar as atividades, porque as atividades elas são divulgadas em grupos de WhatsApp. Elas estão acessíveis. Estão acessíveis nos Instagrams, seja o Instagram do curso, né? Seja o Instagram do MPJ, no próprio Sava, através das atividades obrigatórias. A gente sempre tenta dar uma publicidade o quanto maior, melhor. E o aluno, ele, uma vez sendo proativo, ele vai encontrar atividade para ele fazer, ele vai encontrar oportunidade para ele, como você bem falou, fazer um network dele, já pensando em um futuro. E o NPJ, as atividades que são realizadas pelo NPJ, a gente as disponibiliza abertas, em regra, a todo público discente do primeiro ao 10º período. Agora, se o aluno ele quer estagiar no núcleo de forma voluntária, nós fazemos no início do semestre o chamamento através de um edital. A gente divulga um edital da mesma forma que é feito. Tem algum seletivo para fazer? Na verdade, a gente não faz um seletivo propriamente dito. A gente divulga a inscrição, o aluno ele preenche um formulário, presta algumas informações e a gente analisa o perfil do aluno, né? Analisa o perfil do aluno e tenta disponibilizar um horário, um turno, para que aquele aluno ele possa vivenciar o que o NPJ faz. Porque o NPJ, nós temos 2 pilares muito importantes, que são os pilares que mantêm o NPJ. De um lado, a mediação. Sim. E do outro lado, o escritório-escola. O nosso NPJ, só para os alunos e quem está nos ouvindo e assistindo ter noção, o nosso NPJ é o NPJ mais antigo das instituições privadas daqui de Teresina. Então, nós não temos nenhum núcleo de prática mais longevo do que o nosso. Eu não sabia. E, em virtude disso, inevitavelmente, nós temos um reconhecimento da sociedade e do próprio poder público, do poder judiciário. Nós temos uma chancela que é a existência de um SEJUSC, né, que é um Centro de Solução de Conflitos, dentro do nosso núcleo de prática. Dentro do NPJ da Estácio funciona o SEJUSC 6. Então, nós temos, portanto, uma chancela do próprio Tribunal de Justiça reconhecendo a importância e o trabalho prestado para a sociedade por parte do NPJ. Então, ao passo que nós temos esse pilar muito importante, que é o pilar da mediação, nós temos também o pilar do escritório-escola. Porque, veja, nem todo aluno ele vai trabalhar com mediação quando ele se formar, né? Quando ele vier a colar grau e for advogar. Nem todo aluno vai trabalhar. Então, é importante que a gente tenha... É importante que a gente tenha também o aluno preparado para estar à frente, como já se falou, Sim. à frente do escritório. E aí a gente traz discussões como empreendedorismo, né? São talentos a serem explorados, né? Os potenciais. Mas é interessante você falar da realidade da mediação, né? Que hoje o judiciário mudou muito e, assim, tem que se profissionalizar cada vez mais e ver o que realmente está acontecendo. Então, aquele advogado que tinha aquele estilo aguerrido, de guerra, de batalha, que não era para uma mediação, ele está muito complicado dentro do mercado. Concorda? Concordo perfeitamente. E assim, como você bem falou, a gente tem, inevitavelmente, mudanças sociais que acabam interferindo no campo do direito, né? E essa perspectiva de mediação ou de métodos adequados de solução de conflitos, eles inevitavelmente acabam interferindo diretamente a nossa sociedade e o direito. E aí nós temos um regramento recente no que diz respeito à mediação, à conciliação e os outros métodos trazidos para dentro do próprio Poder Judiciário, mas também utilizados fora do próprio Poder Judiciário. No intuito, e aí é público e notório que nós temos uma quantidade gigantesca de processos. Sim. Então, como é que nós podemos agir de forma assertiva
para que nós possamos ou diminuir essa quantidade, ou que nós possamos evitar que nós tenhamos mais processo, ou mesmo adequar a forma de resolução do conflito. Então, esses métodos ou esses meios, eles são utilizados justamente para isso. E o NPJ, através do Sejusc, trabalha isso, né? Nós temos um corpo administrativo com advogado, uma mediadora, que tem uma formação técnica para estar preparado para isso. Preparadas, são pessoas que, inclusive, ambas, tanto a nossa mediadora como a nossa advogada, ambas passaram por um curso fornecido pela própria Ajude, que é a Escola do Judiciário do Piauí, que estão aptas a tentar resolver essa problemática. É óbvio que a gente não vai conseguir resolver todas as demandas através da mediação, mas a gente tenta, na medida do possível, resolver todas. O que é que eu penso, né? Às vezes tem tantos conflitos que está faltando realmente um diálogo. E aí, onde entra o papel muito importante da mediação, é onde ela entra de uma forma neutra, buscar entender qual que é o ponto do conflito. Às vezes é uma coisa mais fácil de se resolver. E o diálogo, José, é o primeiro passo, a voltar a dialogar é o primeiro passo para se tentar, porque você não vai conseguir chegar a um denominador comum se você não dialoga com a outra parte. Sim. Inevitavelmente, como você bem falou, às vezes nós somos formados a defesa do nosso cliente, né? A defesa do nosso cliente naquele conflito. E é preciso, sim, que o advogado ele tenha capacidade, hoje, essa capacidade de entender que em algum momento não necessariamente você vai precisar ir para o embate, né? Mas é interessante o que você falou, que a gente vai buscar exatamente o que se diz que é equidade, né? As duas balanças ali, ó, 2 pesos certinho. O que o módulo antigo não era com equidade. Sim. Alguém tinha que perder e outro tinha que ganhar. Isso eu estou defendendo eu tinha que ir para cima e não importava como, mas eu tinha que ganhar. Então, graças a Deus, eu acho bacana isso. Isso até meio que muda um pouco a questão de civilidade, né? Porque você vai equiparar e tentar resolver um conflito onde os dois não saiam perdendo. Então, é muito importante a questão do NPJ. E é importante a gente ponderar, porque assim, quando a gente fala de conflito, eu até comento em sala de aula, que as pessoas, às vezes, elas acabam deduzindo que conflito é algo mais grave, vias de fato. Só que, na verdade, a gente tem conflitos de pequena monta, ou conflitos muitas vezes pequenos, que acabam gerando conflitos maiores porque não foram resolvidos ali no seu epicentro, ali, onde começou aquele conflito. E aí a mediação ou os métodos, eles acabam justamente tentando resolver aquele conflito antes que ele surja um novo conflito maior, que aí inevitavelmente vai acabar indo para o Poder Judiciário, né? E a gente vai ter mais um processo nessa estatística que é uma estatística muitas vezes assustadora, né? De processos, milhares de processos que estão esperando por julgamento, que o Poder Judiciário muitas vezes não consegue dar conta, porque não tem uma quantidade, digamos assim, possível de se resolver, né? Nós temos uma quantidade que muitas vezes, quando a gente até comenta em sala de aula também, para quem tiver curiosidade, acessar o CNJ em números. Lá você consegue, através de uma plataforma que o CNJ alimenta regularmente, entender quantos processos judiciais hoje nós temos no Brasil. Qual é o tribunal que tem mais processo, qual é o demandante ou o réu que tem mais processo. A gente consegue fazer esse apanhado geral e entender, e aí a gente consegue entender ainda mais qual é o papel desses métodos nessa complexidade toda, que não é algo simples, né? Não é uma fórmula mágica, não é um estalar de dedos que a gente vai conseguir resolver tudo. Quando a gente fala de processo, aí vai o pensamento automático pensando em papel e em processo. Esquece que no processo são pessoas. Então, a gente começar a ter esse trabalho, essa clareza de que vamos lidar com problemas de pessoas e diminuir os conflitos, isso é muito bom. Então, o papel do NPJ é muito importante na graduação do aluno. Eu quero voltar aqui para o professor Javes, que você falasse sobre o ENAD, nosso tempo já está quase... Sim, a gente botou aqui um prazo aqui, mas graças a Deus eu estou muito à vontade, isso é bom. Eu queria que você falasse sobre o ENAD. Vai ter um simulado, esse simulado é obrigatório. Fala um pouquinho aí. Pronto, perfeito. Eu acho que eu vou só pegar um gancho que o professor Jesus falou. Eu acho que um dos valores da Estácio e do curso, a gente traz esse protagonismo do aluno, né? Eu acho que um exemplo é o podcast Estação Família, que onde os alunos estão à frente fazendo esse trabalho muito bonito, né? Obrigado, e assim como os demais, né? Eu acho que o principal
o nosso objetivo, docente, coordenador, instituição, é sempre dar essa liberdade para que o aluno se destaque, né? E para que se desenvolva todas as suas habilidades. Tem muita gente que é tímida, mas quando a gente vai trabalhando com o aluno, ele se destaca de um jeito que se transforma em um júri simulado, por exemplo. Os calouros vão passar por acho que todo calor, e vocês passaram, eu lembro muito de vocês na época do júri simulado, que é o momento de protagonismo do aluno. Que é o momento do protagonismo do aluno. O NPJ traz esse protagonismo. Eu acho que os alunos, muitos, eles acabam se destacando e começam a estagiar em órgãos públicos, escritórios de advocacia. A gente traz esses minicursos como também uma oportunidade para que trabalhem essas habilidades. E uma forma do protagonismo também do aluno é justamente no momento do ENAD, né? O ENAD é um exame que todo curso de graduação ele passa por esse exame nacional. O curso de Direito, o último exame que nós tivemos foi em 2022, e esse ano de 2025 a gente vai ter uma edição do ENAD para aqueles alunos, principalmente os elegíveis, que são os que vão se formar em 2025.2, né? Ou até tem uma carga horária superior a 80% já cursado. Então, esses dois requisitos, né, tanto a carga horária quanto a formatura visando o próximo semestre, eles obrigatoriamente terão que passar pelo exame nacional aí do ENAD. E esse ENAD, ele faz com que o aluno justamente se destaque no mercado de trabalho, porque essa avaliação é justamente o momento que o aluno tem para justamente colocar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, essas habilidades, conhecimentos técnicos, essas competências, e colocar ali na prova. E uma vez que ele acaba alcançando, né, o êxito, né, com uma boa pontuação, ele acaba construindo o seu futuro profissional. A se valorizar, justamente. Eu acho que muitas empresas, não só aqui no Brasil, mas fora, acabam trazendo investimentos para o Brasil justamente visualizando essa nota do curso, né, com relação ao ENAD. Então, se a gente pensar que eu tenho que fazer uma preparação para que eu consiga alcançar uma boa prova, uma boa nota, isso acaba influenciando no meu diploma, né, que eu vou estar recebendo ao final do meu curso, e aí quando eu chegar no mercado de trabalho, eu ter as portas abertas e várias oportunidades. Mais uma estrela, né? Mais uma estrela. E aí a gente, com esse pensamento, esse nosso foco voltado ao aluno, a gente vai fazer um simulado, né, nesse semestre, não só nesse semestre, mas a gente vai começar com várias ações voltadas ao ENAD para preparar o aluno, não só, né, aqueles que vão estar elegíveis para o ENAD no final do ano, mas também para os que estão iniciando. Então, até os calouros, né, vão fazer esse simulado, até os veteranos que ainda não estão aptos, mas vão fazer também. Então, toda a unidade vai parar no dia 26 de abril, né, vai ser um dia de sábado, do qual a gente vai propiciar para os alunos um simulado real de como é a prova do ENAD, né? E então, as inscrições, através de quê? Pronto, as inscrições elas vão ser através de um edital, já está sendo divulgado em todos os grupos, redes sociais, nos murais da unidade. Então, a gente já vai estar fazendo essas inscrições, o aluno vai poder se inscrever, observar as regras do edital. O ENAD, o simulado, é muito importante destacar, José, que a gente vai ter premiações, né, para os primeiros, segundos. Isso é bom. Eu gostei, bora, fala aí. O primeiro lugar vai ser um Kindle, né? O segundo e o terceiro lugar uma JBL, e o terceiro e quinto vai ser uma mochila, né, personalizada aí com a Estácio. Além do mais, a gente vai ter 10 horas de atividades complementares acadêmicas para quem participar do simulado, e ainda mais vai ter uma pontuação, não é? Uma pontuação aí extra que o aluno pode alcançar até 2 pontos, né? É bom destacar até 2 pontos para aqueles que conseguirem o aproveitamento, né, das questões. Então, você vai poder conseguir essa nota, e esses 2 pontos você vai escolher uma disciplina, né, que você está cursando de forma presencial e colocar lá nessa disciplina. Por exemplo, o professor Jesus, ele é professor nesse semestre de métodos adequados de soluções de conflito, falando já da mediação. Então, se você quiser, pode colocar esses 2 pontos para a disciplina dele, e assim como essas demais disciplinas presenciais. Então, é um momento que a gente vai estar no dia 26, já faço o convite para todo o curso de Direito, né? Eu quero que toda a nossa base do curso esteja presente. Vitória, é um momento que a JBL é dela, Vitória. E é um momento de a gente verificar justamente quais são as dificuldades que nossos alunos estão tendo com relação ao ENAD. Você também já verificar como é que é a avaliação, como é essa prova, e se preparar para quando chegar a sua vez, você estar preparado. Eu digo que é conhecimento, né? Conhecimento sempre é o maior valor agregado, né? A gente está chegando no final do nosso podcast.
E aí eu quero passar aqui para o professor Jesus, para ele fazer as considerações finais. Perfeito. José, primeiramente reiterar aqui os parabéns, né, a você, né, em nome dos demais, cumprimentar você, parabenizar. Acredito que o podcast, como eu falei anteriormente, já começou, foi um sucesso e continua sendo. E dizer que nós estamos à disposição, convidar os alunos para prestigiarem o podcast dos meninos, que é um projeto muito interessante, que eu acho que materializa o que a gente fala, dessa proatividade, do protagonismo do aluno. Então o podcast ele materializa tudo isso que a gente já falou aqui. Dizer que a gente está à disposição no núcleo de prática, dizer que também o que for preciso para a gente está à disposição para ajudar, para agregar ao desenvolvimento dos nossos alunos, seja os alunos que estão do 7º ao 10º, que estão lá no NPJ, enquanto estagiários do núcleo, né, por conta do estágio obrigatório, mas também os demais alunos. E nós estamos sempre tentando inovar, trazer discussões relevantes, que estão em voga na sociedade, no direito, e o intuito é sempre ajudar na formação, né? Tentar fazer com que o aluno ele saia o máximo possível apto para conseguir desenvolver uma carreira, porque eu acredito que não tem... Uma das coisas mais interessantes é você conseguir depois encontrar alunos por aí afora e o aluno dizer que você de alguma forma ajudou na formação, contribuiu. Essa semana eu, por exemplo, vi através da rede social um dos nossos alunos, dos nossos egressos, fazendo a sustentação oral no TRT. Então aquilo é muito interessante, porque né? Foi um aluno que saiu do núcleo, né? Foi estagiário nosso do núcleo e hoje está aí trilhando a sua carreira profissional, fazendo uma sustentação oral em um tribunal. É muito interessante e é gratificante para a gente poder ajudar de alguma forma a vida e a carreira profissional de vocês. Professor Jaz, as considerações finais. Pronto. Eu queria primeiro agradecer o convite, né? Eu sou muito grato, né, por estar fazendo parte desse projeto, né, desde o início. Verdade. E eu fico muito feliz com a participação aí de vocês, atuantes, sendo protagonistas. Inclusive eu fiz nominalmente alguns elogios, mas faltou acho que a Val, que também não está aqui presente, mas parabenizar a Val, o William, o Ivan, né, que fazem parte também do podcast. E é claro que eu faço um convite, né, para todos os alunos do curso de Direito, né, participarem de todos esses eventos, né, participarem do podcast, participarem das ações que nós estamos desenvolvendo ao longo do semestre, porque de nada adianta a gente proporcionar esses momentos mas que sem a participação dos alunos, né? A gente está colocando horários bastante flexíveis, usando sábados, usando horários que vão ser em contraturnos para ter justamente a maior participação de todos, né? Então, se os alunos participarem, sendo proativos, sendo protagonistas, com certeza eles vão alcançar grandes méritos aí no mercado de trabalho. Então, participando das disciplinas extensionistas, dos eventos acadêmicos como o júri simulado, como os minicursos, como o simulado do ENAD, como o simulado da OAB. Então, são vários eventos, então acompanhe as redes sociais. Eu quero já deixar aqui também um pedido para acompanhar as redes sociais, não só do podcast, que tem uma rede social do podcast, mas também do curso de Direito, né? Direito Estácio THE. Lá a gente coloca diariamente várias informações com relação aos eventos, a nossa agenda semanal, agenda mensal. Então, acompanhe sempre esses nossos eventos. E aí eu quero agradecer... Seguir o Instagram do NPJ também. Do NPJ. E também da Estácio Teresina também. Então, eu queria só agradecer. Realmente foi muito bom esse bate-papo. Acho que a gente conseguiu colocar vários pontos aqui, objetivos do curso. E me coloco sempre à disposição, né? No que precisarem, contem sempre com a coordenação do curso, com a equipe de professores e a Estácio também. Aqui a gente do podcast, a gente só tem a agradecer e agora fazer as considerações finais eu, em nome do todo o podcast. A gente fica feliz e grato tanto a você, professor Jesus, pela atenção, pela dispensação de atenção que você dá para a gente, professor Jaz, né, que tem esse perfil de estar próximo, de ser proativo. E aí eu vou falar aqui por mim. Tem um passo muito importante na minha vida, que foi aqui quando eu entrei na Estácio, onde eu tive que tomar uma decisão. Eu estava numa situação muito difícil e aqui
entrei e tem sido muito válido cada desafio e o envolvimento que a gente vê dos alunos, não só dos alunos, mas do professor. Na verdade, a grade toda de professor, o professor Felipe, o nosso professor Alexander, que também foi mentor daqui, então estão todos de parabéns. E nós, como alunos, a gente se sente acolhido. É esse diferencial humanizado. Você que está pensando em vir para a faculdade, vem para Estácio. Vem ver como é que é o jeito diferente de ser. Vem ser Estácio. Aqui a gente tem condição de estar trabalhando de forma efetiva, não só dentro da sala de aula didática, sem questão de padrão fechado. Então, essa abertura que dá espaço para que a gente se autodesenvolva, busca, meu colega ali, meu amigo, vem, a gente fala, questão de talento é multidisciplinar, cada um tem seu talento, e essa junção dos talentos faz um todo. Então, é bonito isso, bonita essa união entre vocês, e é dentro da tua postura que você como liderança, teus liderados e todos que estão aqui andam de forma uniforme. Então, para mim, meu depoimento é de gratidão, em nome do podcast, aos meus colegas que estão junto aqui comigo, e a gente, não é fácil, a gente está aprendendo, a gente está buscando, está todo de parabéns. E a você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. É só o início de muita coisa que tem por vir. Esse podcast tem muito a crescer e tem muito a ver com você. Muito obrigado.